Você conhece alguém acomodado? Ou você mesmo já foi rotulado assim? Em alguma situação, em algum momento da sua vida, você já se percebeu acomodado? E alguém que está sempre se superando? Você conhece? Tem alguém na sua vida que é um exemplo de superação para você? Nós vivemos em uma sociedade que o tempo todo nos estimula a vencer e a superar os nossos limites. Aliás, limite é uma palavra que não é bem vista nos nossos dias. Nós não gostamos de ter limites. Mas, ao mesmo tempo, são os limites que nos dão proteção. E como haver superação se não houverem os limites a serem superados? É sobre tudo isso e muito mais que nós vamos falar nesse segundo episódio do nosso podcast Conexão de Amigas. Se você gostou desse tema e está nos assistindo pelo YouTube, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Já estavam com saudades do nosso episódio. Hoje a gente vai para o episódio número 2, que a gente vai falar sobre conexão versus acomodação. Ju, quando a gente estava conversando e decidindo qual seria o tema do nosso segundo episódio, você quis falar sobre superação. Por que você quis falar sobre isso? Então, esse tema me veio na mente porque esse ano foi um ano de superação para mim em várias áreas da minha vida, né? E eu acredito que para a vida andar, a gente ir para frente, a gente precisa de ação, de movimento. E não tem como a gente andar em busca de algo se a gente não se superar, né? Senão a gente fica parado na nossa zona de conforto. Então, eu quis trazer esse tema porque foi um ano muito importante para mim em relação à superação, foi um ano que eu comecei a correr, que a corrida desbravou muita coisa na minha vida, porque enquanto eu corria, minha mente parece que se abria e eu entrava em contato com a criatividade, né? Então, várias ideias foram surgindo, uma das ideias foi o nosso podcast, ideias que eu tinha deixado guardada no meu coração e eu acho que isso aconteceu porque eu me superei, né? Me superei na corrida, que foi o start, e depois outras coisas eu fui me superando aos poucos, né? E estamos aqui hoje por conta desse tudo que eu vivi dessa superação. Ou seja, para a gente estar aqui hoje, a gente teve que passar por um processo, tanto você como eu, por um processo de superação, tá? Não tem como a gente realizar alguma coisa se a gente não se superar. Mas assim, Ju, o que você acha que foi o mais importante que foi o mais importante, determinante, a maior superação que você precisou ter para a gente estar aqui hoje? A maior superação que eu tive foi a vergonha. Eu acho que tudo é um processo, é um caminho. Não é de uma hora para outra a gente estralar o dedo, vou lá, vou me superar. Não, é um caminho. E esse caminho, ele começa bem devagar, né? Eu trabalho autoconhecimento comigo há muitos anos, né? E eu percebo que as pessoas têm um certo medo de se conhecer, né? E preferem ficar na sua zona de conforto, porque a partir do momento que você se conhece, você começa a se descobrir e querer superar esses seus medos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a quebrar medo de aparecer, medo de falar de mim, com medo do que as pessoas iam falar de mim, de ser criticada. E a partir do momento que eu fui me aceitando, né, e me superando em relação a esse medo, foi aí que começou a surgir as coisas, né? Foram vários processos, né? Como eu disse, eu comecei a tratar minha alimentação, comecei a fazer atividade física, comecei a ler mais, inclusive um livro que me ajudou muito, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Ela sempre fala que a vulnerabilidade a gente tem que ser vulnerável, não é ser nem se tornar, mas assim, a partir do momento que a gente entra em contato com a nossa vulnerabilidade, as coisas também começam a acontecer. Será que você consegue me entender? Aceitar, né? Se Aceitar a nossa aceitar, vulnerabilidade. né? Porque a gente, quando a gente fica vulnerável, a gente está sujeito a receber críticas, né? Feedbacks, e são, por isso que eu falo, pega o que é seu, muda
ou se não serve para você, descarta. E foi o que eu fiz, né? Comecei a me aceitar mesmo, acho que foi esse o meu processo. Sim, e é interessante isso, né? A gente pensar que para a gente superar alguma coisa, né? A superação começa por um processo de aceitação. No primeiro episódio, a gente falou como tudo começou, como começou a nossa conexão, o que é conexão, como que a gente cria vínculos e tal. E às vezes, né, as pessoas olham e veem duas mulheres ou dois empreendedores ou uma pessoa ali que está fazendo, está realizando alguma coisa e só vê o resultado final e acha que foi fácil, né? Só que antes disso acontecer, tem toda uma história, tem todo um processo. E uma das coisas que a gente falou no episódio anterior foi que a gente já tinha essa ideia há muito tempo, né? Isso era um desejo nosso há muito tempo. As nossas conversas, assim, várias vezes a gente comentava, nossa, isso merecia um podcast, nossa, isso merecia, né? Outras pessoas mereciam As estar ouvindo pessoas isso. entrarem em contato com isso também, né? Porque às vezes a pessoa não tem com quem conversar, a pessoa não tem quem apoia ela, né? Então, assim, eu acho que precisa de assim, às vezes é necessário, por isso que falam que duas pessoas juntas fazem mais do que uma sozinha, porque às vezes você precisa da pessoa estar do seu lado, te apoiando, e foi aí que foi a diferença no meu processo, porque quando eu comecei a correr, foi com personal, né? E ele ficava do meu lado o tempo inteiro. Você consegue, você é capaz, eu confio em você. Então, assim, isso foi muito forte para mim. Como que eu podia não acreditar em mim se tinha uma pessoa do meu lado que acreditava e me apoiava, me dava força, né? Então, eu acho que aí que é o segredo de você ter ao seu lado pessoas que vão te apoiar, né? Porque por isso que eu até uma vez fiz um post no Instagram falando: esteja ao lado de pessoas que acreditam nos seus sonhos, porque ou a pessoa que está do seu lado, ou ela pode te afundar, ou ela pode fazer o que o Léo fez comigo, que foi meu personal de corrida, fez eu acreditar no meu potencial, né? Ele em nenhum momento virou e falou assim: você não vai conseguir, é impossível você correr tudo isso. Não, você é capaz. Se ele confia em mim, por que eu não vou confiar em mim? Né? Então, assim, esse foi o processo. E enquanto eu corria, vinha na minha cabeça: caramba, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso levar essa informação que eu adquiri de tantos anos de autoconhecimento para ajudar o outro. E por que eu tô parada? Então, toda vez que eu corria, vinha muita coisa dentro do meu coração, sabe? Sim, e isso é a superação, né? Assim, o que eu queria dizer é que a gente estava ali, tinha uma ideia guardada há muito tempo, mas para essa ideia sair da acomodação e ir para a ação, precisou de um processo de superação. Com E muitas certeza. vezes as pessoas só olham o resultado e não entendem que tem uma história por trás, que tem um processo todo acontecendo a nível individual, no nosso nível de dupla, né? A gente está ali o tempo todo vivendo coisas e nos transformando e nos superando todo dia, o tempo todo, para estar aqui. Mas assim, tá, ok, você quis falar sobre superação, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre acomodação também. E aí, o que você quer falar para a gente sobre isso, Ju? A respeito especificamente sobre o Sobre o quê? nosso tema, superação. Então, o que eu percebo, né? Que as pessoas vivem hoje, algumas, né? Levam a vida de uma maneira tão leve e conseguem atingir muita coisa na vida, enquanto outras ficam estagnadas, né? Até no começo do nosso podcast, você fez uma pergunta, né? Se em algum momento você já se viu acomodado. E eu acho que isso é uma coisa. Aí eu fiz essa pergunta para mim, né? Fiquei pensando, nossa, será? Pior de tudo é que eu não me via parada. Eu não me via parada em nenhum momento. Eu me via sem saber o que fazer. Aí, quando você começa um trabalho de autoconhecimento mais profundo, você começa a ver e falar: calma aí, tem alguma coisa me bloqueando para que eu possa atingir um sonho, ou uma meta, ou um objetivo, né? E eu não enxergo isso, né? Eu não consigo enxergar. Quando você começa a puxar, você começa a falar: calma aí,
eu tô numa zona de conforto, eu tô num ciclo, e eu preciso sair desse ciclo. Só que para sair desse ciclo, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Se eu continuar do jeito que eu tô, se você agir do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Então, você tem que começar a agir de uma forma totalmente diferente que você agia antes, se você quer mudar o seu resultado. E é isso que eu Olha que... falo. Pode falar, Flávia. Perdão, te cortei, não, pode falar. Não, pode falar. Não, assim, olha que interessante, né? Você disse que você não se via acomodada, né? Ou seja, você estava em movimento, você estava fazendo coisas, né? E isso quando a gente fala de superação, quando você trouxe para a gente esse tema, eu pensei nisso, sabe? Assim, que muitas vezes a gente está num processo. Olha que interessante isso que você acabou de falar sobre essa questão, né? Que você não se percebia acomodada. Quando você quis falar de superação, eu já falei no episódio anterior, assim, a minha mente sempre pensa nas palavras, né? Superação, né? Muitas vezes a gente está em superação, ou seja, agindo muito, fazendo muita coisa, só que um monte de coisa desordenada, um monte de coisa sem sentido, né? Tá no estado, não, eu faço tanta coisa, não, mas eu já busco autoconhecimento, não, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo. Só que é um monte de, é só ação. É só um Sim, movimento desordenado que não leva para lugar nenhum, é só uma sim, hiperatividade. isso, e isso que é legal você falar, porque na verdade, o que acontece? A gente está se boicotando, achando que está agindo, mas na verdade, é isso exatamente o que você está falando, mas não está, porque a Não gente tá. não está alinhado com o nosso propósito, né? Falar, eu Uhum. faço isso, faço aquilo outro, eu sou muito ocupada, não sei o que lá. Tá, mas para onde que Mas está para te quê, levando né? isso tudo? Será que isso não está te boicotando para você exatamente entrar em contato e fazer exatamente o que precisa ser feito? Uhum. Por quê? Por quê? Provavelmente por causa de um medo, né? E esse medo vem da onde? Talvez de uma crença que foi adquirida na infância, numa crença que colocaram dentro de mim, que eu permiti, né? Então, Uhum. assim, não é você entrar em ação, né? Você tem que estar alinhado com o seu propósito. Eu acho que é isso que você está querendo falar, né? Sim, uma ação com sentido. Porque senão é só movimento. Senão é só barulho. É você imaginar uma banda, uma orquestra, cada um tocando para um lado. Assim, tá todo mundo tocando, mas não tem harmonia na coisa, né? É só hiperatividade, só atividade de idade, faço mil coisas. Ah, eu faço atividade física, eu cuido da minha alimentação. Sim, mas para quê? Para onde isso está te levando? Né? E Uhum. muitas vezes eu acho que esse excesso de superação só faz, na verdade, a gente, como você falou, se boicotar e a gente se dá desculpa, não, mas eu já faço. E eu acho que isso cria tanta resistência em muita gente, porque, né, muita gente diz assim, vai, só um exemplo, mas eu já faço dieta. A pessoa está se enganando de que ela está fazendo dieta, mas de fato ela não está. Mas eu leio sobre dieta todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas assim, será que de fato está superando ou isso é só um movimento para você achar que você está fazendo, mas não está fazendo de verdade? Eu tive uma coach há uns anos atrás, ela falava assim, que eram os enganos da mente, né? São as Uhum, mentiras que você fala para sua mente. Você acha que você está fazendo um monte de coisa, só que, na verdade, esse monte de coisa foi exatamente o que você falou, não está te levando a lugar nenhum, né? Mas uhum, quando eu falei em relação à atividade física, eu sempre fiz atividade física e sempre tive uma dieta. E eu não estava tendo resultado. Então, eu pensei, calma aí, eu estou fazendo algo que não está me trazendo resultado, então eu preciso mudar. Foi o que eu fiz. Eu mudei de tipo de atividade física e mudei o nutricionista, né? Por quê? Porque exatamente o que você falou, eu estava acomodada também, se a gente for ver. Eu estava uhum, agindo, mas estava agindo na acomodação. Eu acho que é isso que você está uhum. falando. Sim, sim. Né? E presa nessas mentiras que a mente conta pra gente. Presa nessas mentiras, assim, né? De tô fazendo, assim, mas não tá. Né? Tá, mas não tá. Então, Flávia, quando eu sugeri o tema, eu quis falar sobre superação, né?
E você logo depois veio com essa palavra que eu acabei de citar, acomodação. O que você quis falar sobre isso? Ju, acomodação, ela seria o contrário, né? Aparentemente, ela é o contrário da superação. E eu quis falar sobre isso porque acomodação é uma coisa que me irrita muito, né, nas pessoas. Eu acho que, em geral, a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem um discurso contra a acomodação, né? Ser acomodado é feio, não é legal ser uma pessoa acomodada. A gente vive numa sociedade que o tempo todo está estimulando, né? Como eu falei no começo. Estimulando, você tem que superar, você tem que superar. E eu sou dessas. Eu acho que a gente tem que se superar. E se uma coisa não tá legal, a gente tem que encontrar alguma forma de ir lá e fazer. E eu sou psicóloga, e eu vejo muitas vezes isso, né? Pessoas que não querem fazer terapia, pessoas que acham que está tudo bem, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando anteriormente, né? A pessoa já acha que está fazendo um monte de coisa e, na verdade, não está. Eu acho que esse meu bloqueio, entre aspas, né, contra a acomodação, digamos assim, também vem da minha história. Eu sou uma pessoa que tem uma limitação física, para quem não sabe. Então, desde criança, eu fui estimulada a me superar, né? Porque sempre teve médico dizendo, não pode fazer isso. Não, ela não pode fazer isso. Esse peso aqui ela não pode carregar. Ou essa atividade ela não pode fazer. Assim, eu cresci com muitos nãos, né? Com muito não pode, com muito cuidado, com muito, né? E em vários momentos eu percebo que isso já vem de mim desde criança. Eu era aquela criança teimosa que dizia não, eu quero fazer. Eu sentia que eu dava conta de fazer, né? Então, assim, o tempo todo eu venho, a minha vida sempre diariamente, quem tem algum tipo de doença, uma limitação física, quem convive, sei lá, às vezes com problemas alimentares ou qualquer coisa do tipo, sabe que a gente tá o tempo todo, todos os dias é uma superação, né? Só que também chegou um momento que eu precisei fazer essa reflexão, que a gente estava falando mais cedo, de, peraí, eu lembro que uma vez eu estava na terapia e minha terapeuta falou, nossa, mas viver se superando também é muito difícil. Porque se você está o tempo todo superando, é porque o tempo todo você tem uma barreira para transpor, né? E uma hora isso cansa também. Uma hora, esse se superar o tempo todo, uma hora isso cansa, porque parece que a vida, peraí, nunca fica normal? Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, né? E isso é uma coisa que eu comecei a pensar sobre a acomodação e sobre superação. Que, às vezes, a gente pensa que não, é feio se acomodar, mas às vezes é bom. Né? Às vezes é bom a Então, gente se acomodar. deixa eu Tem só uma fazer um zona de conforto adendo. nisso, sim. Isso que eu ia te falar, deixa eu só fazer um adendo nessa tua fala. A gente pode olhar isso de duas formas. Primeiro, a pessoa que está acomodada, ela pode estar tendo um ganho positivo com essa acomodação, tá? Um exemplo. Ah, eu vou continuar assim, tá tudo bem. Meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Por que eu vou trabalhar? A pessoa tem um ganho positivo, né? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Assim, vou expor aqui minha vida mesmo. Uma vez eu tenho fibromialgia, para quem não sabe, né? Eu estava numa crise bem forte, né? E aí meu marido virou para mim e falou assim: pode levantar daí agora. Eu não vou fazer o que seus pais sempre fizeram com você. Eu não vou dar atenção para você quando você, eu só vou, porque meus pais, o que eu observei? Eles me davam atenção quando eu estava doente. Ou talvez eles me davam sempre atenção. Mas o significado que eu dava, porque meus pais sempre trabalharam fora, era que, se eu ficar doente, eles vão parar de trabalhar e vão me dar atenção. E aí, um certo dia, meu marido percebeu isso. Ele falou, calma aí, eu não vou reafirmar essa sua crença dentro de você. Pode levantar. Eu não vou dar atenção para você quando você está doente. Para não, como se fala? Não reafirmar. Não forçar mais essa crença dentro de você, né? Então, assim, tinha um ganho positivo por trás, né? Sim. E a outra questão é que a pessoa nem enxerga que está numa zona de conforto, ela não sabe nem o que é aquilo, né? Ela está sofrendo, ela está parada, ela sabe que ela precisa mudar, ela sabe,
né? A gente vê muito essa questão em relação à alimentação. A pessoa tem vários problemas de saúde, né? E ela fala, eu sei que eu preciso mudar minha alimentação. E ela não consegue, né? E provavelmente também ela não consiga, porque tem crenças por trás, né? Tem ganhos por trás daquilo, né? Que cada um tem o seu particular, né? Assim, então eu acredito muito nisso, que às vezes a pessoa não sabe que ela está vivendo uma zona de conforto, né? Então, assim, ouvindo o outro, por isso que a gente fala que a cura está na comunhão, né? Na conversa com um Sim, na colega, na conversa troca, com na um amigo, na conexão. troca, na conexão, numa leitura de um livro, numa terapia, num curso, seja o que for. Nesse momento que ela entra em contato, ela fala: calma aí, é verdade, eu tô acomodada, por isso que eu não tô tendo resultado, eu achei que estava tudo bem, né? Mas não tá. Então, eu acho que é bem por aí. E assim, o significado da palavra acomodação, né, tem vários significados, mas um deles tem a ver com hospedagem, né? Tipo as acomodações do hotel, por exemplo. Né? Verdade. Então, quando eu parei para pensar nesse significado, eu pensei, nossa, tem gente que se hospeda no problema. E aí pega, que é a zona de conforto, né? Se hospeda no problema e pega o travesseirinho e fica ali. Só que, Ju, o que eu quero falar é que, assim, às vezes a gente julga isso. É feio ser acomodado, não pode, nossa, que a pessoa está na zona de conforto, mas, ei, talvez ela não consiga sair dali ainda, né? Claro que não cabe a gente vitimizar, como né? Você falou que seu marido, ele não fez isso, ele não reforçou, né? Teve que ter alguém ali estimulando, e claro que tem que estimular, mas eu acho que a gente também tem que estimular com paciência, né? Com E certeza, aí, com amor. com amor, sim, eu vejo muito isso no meu trabalho, né? O meu trabalho é um trabalho que eu preciso ter muita paciência com as pessoas, não depende de mim, que é o processo do outro. Então, às Com vezes, certeza. eu, Flávia, posso querer que o meu paciente já esteja com o resultado lá na frente. Eu, de fora, humana, poderia olhar e falar: nossa, gente, pelo amor de Deus, é só fazer isso, 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 né? Resolve logo isso. A hora da superação, né? Age, faz alguma coisa. Só que não é assim, né? Às Porque vezes. olhar de fora é muito fácil, né? Uhum, Olhar o problema do outro de fora é muito fácil. Por isso que eu falo, quanto menos julgamento, melhor, né? Porque a gente não uhum, sabe o que passa dentro da pessoa, né? A sim. gente não sabe o que está passando. Tem, né, quais são as mentiras que a mente dela está contando para ela, né? A gente não sabe quais são essas mentiras. Então, a gente precisa ter muita paciência e entender que, ei, eu também, em algum momento, posso, ou em algum momento, ou em alguma determinada situação da minha vida, talvez hoje eu não esteja reconhecendo, mas talvez essa situação exista, posso estar acomodada. Talvez a pessoa não esteja acomodada na vida como um todo, mas tem determinadas áreas, determinados problemas que ela olha, aqui eu não quero mexer ainda. Né? Não Deixa chegou isso a aqui para hora, né? depois. É um Não chegou a processo. hora, exatamente. Não chegou a hora, né? É o processo. Cada um tem que viver no seu tempo. Eu não consigo ainda. Eu acho que tem coisas, Ju, que a gente pode olhar e dizer não consigo ainda. E tá tudo bem. Tá Só tudo que certo. nessa sociedade de superação, né, que a gente tem que ser sobre-humano, que a gente tem que ser super-homem, super-mulher, você não pode falar isso. Ei, eu não consigo ainda. Porque você Não, vai ser não dá. rotulado como fraco, Como né? Como fraco. fraca, né? E aí a pessoa de fora vira para você e fala: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Só que ela não se colocou no meu lugar, ela não está dentro de mim para saber as minhas limitações, meus medos, minhas crenças. Por isso que eu falo que hoje o mais importante é ter respeito com o outro, porque a gente não sabe o que esse outro está passando, né? Acolher esse outro. O outro precisa ser acolhido, né? E esse acolhimento a gente pode fazer com a gente mesmo, né? Poxa, eu tô com uma. É até legal, eu vou fazer um parênteses aqui para falar para os nossos ouvintes que esse episódio foi uma superação para mim e para você, Sim, né? sim. Porque a gente tentou gravar há um tempo atrás, esse episódio de hoje não conseguiu por vários problemas e empecilhos, né, Situações, né? pessoais. E hoje que a gente ia gravar mais cedo, eu acordei mal, você acordou mal, e
nós duas soubemos nos respeitar, né? E falar, poxa, a Ju não tá legal, eu também não tô legal, e tá tudo certo, né? A coisa tem que fluir de um jeito leve. Não adianta a gente fazer algo contra o nosso corpo. Talvez tenham crenças por trás, né? Por que que não deu para gravar antes? Por que que será? Será que tinha algum medo dentro da Juliana? Algum medo dentro da Flávia? Algo que estava impedindo elas tomarem contato com esse próprio tema, que é o tema superação. Por que, né? Tanto que eu achei muito legal quando você virou e falou assim, Ju, esse episódio é pra gente, porque a gente vai ter que se superar para gravar esse episódio, né? E eu acredito muito nisso. Nessa conversa, a gente não está ajudando o outro, a gente está se ajudando. Te ajudando. E foi muito legal. Quando eu ouvi isso de você, quando você falou assim para mim, Ju, a gente que vai ter que se superar, a cura começou a acontecer dentro de mim, eu comecei a melhorar. Então, assim, isso é muito louco, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter respeito pelo outro, né? E nas relações, hoje, a gente não vê isso, né? A gente quer que o outro seja o que a gente quer. E ter respeito e acolhimento não significa passar a mão na cabeça, enfraquecer o outro e vitimizar o outro, né? Sim, como você deu o nosso exemplo hoje. Hoje foi um dia bem difícil para mim, foi um dia bem difícil para você também, mas, ei, vamos lá, né? Sim, vamos nos superar, vamos, né? Ou como o seu marido fez com você, né? Eu te acolher, ter paciência com você não significa necessariamente só passar a mão na sua cabeça, porque senão ia ficar hoje aqui nós duas, não tô bem, tô com dor de cabeça, tô com enjoo, tô com dor, tô com não sei do que, vamos deixar para depois. E aí esse deixar para depois nunca acontece. Isso não é acolhimento, isso é sabotagem. E você sabe que eu aprendi muito, né, a lidar com isso. Que sentido? Por exemplo, tô com um sintoma, no meu caso a fibromialgia, que às vezes quando ataca, já viu, né? Eu não brigo mais com esse sintoma, eu olho para ele. Tá tudo certo, eu sei que você tá aí, eu sei que você precisa de atenção, tá tudo certo. Porque quanto mais a gente afirma e mais fica bravo com o sintoma, ou com o outro, né? A gente pode colocar a coisa só piora. Então, o que eu enxergo também é que essa forma a gente tem que agir não em relação só ao outro, mas em relação a nós mesmos. Quando a gente está, por exemplo, no meu caso, quando eu estou com a fibra atacada, eu antigamente eu brigava, falava, não acredito que eu estou com essa dor. Não, tá tudo certo, acolhe. Precisa ser acolhido, olhado. Se o sintoma está aí, ele precisa ser olhado, né? Eu acho que quando a gente começa a entender as coisas dessa forma, fica tudo mais fácil, porque a gente entende que por trás do que a gente está sentindo tem algo para nos ser mostrado, para ser visto, né? O sintoma, ele não vem para nos maltratar, não, ele vem para ser olhado. Tem algo dentro de você que precisa ser olhado. Por isso que eu gosto muito de uma fala. Quando a boca fala, o corpo sara, né? Então tem algo que precisa ser colocado para fora. Sim, e olha só que interessante, né, Ju? Que contraponto, assim, né? Que contrassenso. Quando a gente fala de superação, a gente, pelo menos eu, né? Já imagino aqueles atletas e coach gritando e vai, não sei do que, essa ação em excesso. Sendo que muitas vezes o acolhimento é a superação. Sério? Eu nunca parei de olhar, ver por esse lado. Sim, olha o que você acabou de falar. Né? Sim, é uma superação, que antigamente eu batia de frente, agora não, agora eu acolho. Agora eu acolho. Né? E aí, exatamente quando tem uma frase do Carl Rogers, que é um autor da psicologia, que ele fala, né? Exatamente quando eu me aceito é que eu mudo. Então, muitas vezes, o que eu tenho que superar é exatamente essa voz gritando dentro de mim, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que mudar, que eu tenho que agir, que eu tenho que resolver, que não pode ser assim. Não, às vezes isso já tem que ser superado, né? Assim, muitas vezes tem paciente que chega para mim e fala, né, assim, que ter começado a terapia já foi uma superação. Eu não queria. E a terapia é o quê? É um lugar de acolhimento, de escuta. Verdade. Né, da pessoa. Não, assim, muitas vezes, Juliana, eu no meu processo, né,
convivendo com as minhas limitações físicas, também precisei acolher isso. E essa foi a superação, né? E muitas vezes, exatamente depois que a gente acolhe, que a gente entende, que a gente aceita, né? É que a gente consegue mudar. E aí eu vejo o lado positivo da acomodação. Né? Porque acomodar também tem um sentido positivo nessa palavra, né? Sabe quando você veste uma roupa e ela cai bem? Fica bem Ela acomodada. ficou bem acomodada, né? Ou seja, é uma acomodação que ela tem sentido também. A acomodação também traz uma ideia de harmonia, né? Uma coisa que está bem acomodada, que está, enfim, que também tá confortável, que caiu bem. Nisso eu vejo um sentido positivo, né? Um lado bom nessa palavra, né? Nesse estado de acomodação. Então, eu acho que a coisa perpassa, assim, na minha cabeça, quando eu falo dessa superação versus acomodação, eu acho que não precisa ser versus, acho que pode ser mais, né? Eu acho que... Mas se você não acredita... Então, mas só fazendo um adendo. Mas a acomodação vem depois de uma superação, não tem como. Por isso que eu acho que o lado negativo de se superar o tempo inteiro é que você não curte o lado bom de ter se superado, que é a acomodação. Boa. Certo? Certo. Acho que é uma ótima sacada, porque às vezes a gente pode pensar que o que a gente tem que superar é a acomodação. Então, primeiro a acomodação, depois a superação, né? E o que você está me dizendo agora, eu achei fantástico isso. É o contrário, né? Primeiro eu me supero, depois eu acomodo. E aí eu acho que se a superação for uma acomodação, legal, né? Sim, eu só acho que você tem que sair da acomodação e da zona de conforto quando algo está te incomodando. Uhum. Uhum. Né? Porque uma coisa é você ficar acomodado, reclamando, e acomodado curtindo o que você está vivendo. Eu acho que é aí que reside a diferença. Você não Tem acha? diferença. Sim, que seria essa acomodação positiva, né? Acho que é isso que você está falando, né? Do Sim. curtir, do celebrar, porque às vezes a gente não celebra. E em compensação, como a vida é cheia de polaridade, né? Em compensação, o lado negativo da superação, Ju, eu acho que quem é atleta sabe disso, né? Quanto mais você supera, e também é um pouco do que eu contei, né, da minha história, quanto mais eu me supero, mais eu acho que eu tenho que me superar. E quando é que isso acaba? Vira, assim que a gente perceba, vira uma cobrança, né? Vira um excesso de cobrança. E as pessoas que estão acostumadas a ver você se superando, elas começam a esperar que você sempre se supere. Então, assim, não tem chance para cansaço, não pode estar cansado, não pode sentir dor, né? Você tem que viver o tempo todo Perfeita, sempre maravilhosa. Perfeita, sempre Você não pode errar conseguindo nunca. tudo. Uhum. E não é bem assim, né? Eu acho Sim, que o ser humano. Nós atletas, somos seres humanos, né? sim, e acho que atletas vivem muito isso, né? Assim, ganha um campeonato, no próximo ele tem que ganhar de novo, né? Então tem que estar sempre ganhando. Eu estou falando de atletas, mas agora eu até me lembrei de várias outras situações, assim, quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com arte, né? Nossa, eu fiz uma arte excelente aqui, então agora a próxima tem que ser melhor do que a anterior, né? Eu assisto muito documentário de artista, gosto muito. E vários artistas falam isso, né? Aí fez uma música que virou single, que foi sucesso, então a próxima tem que ser melhor, né? Isso sempre tem que ser melhor, sempre tem que ser melhor. Isso muitas vezes chega a ser adoecedor. Então, eu acho que é Sabe? por isso que alguns atletas entram em depressão, quando Sim. não estão tendo o mesmo rendimento de antes. Né? Foi exatamente o que você falou, porque eles estão o tempo inteiro se superando, e aí eles passam por um processo que está precisando parar e olhar, né? Uhum. E entram em depressão, porque não conseguem sair sozinho daquela situação, não é verdade? Sim, depressão e ansiedade, né? É, ansiedade, é. Uhum. Porque a coisa vira nesse ritmo frenético que a gente estava falando, né? Tem quem trabalha na internet, eu acho que de repente várias pessoas que estão nos ouvindo aqui podem trabalhar com internet, ter seu trabalho no Instagram, né? Não, 5 mil seguidores não dá, tem que ser 10. Não, 10 mil seguidores não dá, tem que ser 20, tem que ser 1 milhão. Não, 1 milhão não dá, tem que ser 2 milhões de seguidores, né? Então, assim, eu acho que às vezes, sabe, Ju,
vira um excesso e vai para aquilo que a gente estava falando, de uma coisa que não tem sentido. Tá, mas qual é o sentido disso? Quem diz que quem está se superando o tempo todo está feliz? Né? Porque às vezes a gente vê a pessoa que está ali se superando o tempo todo e acha, nossa, essa pessoa está feliz. Não, ela pode estar exausta. Ela pode viver num nível de autocobrança enorme, que não consegue dormir, porque ela acha que ela tem que o tempo todo estar nesse grau de perfeição que é super adoecedor. E isso faz com que a gente não consiga lidar com perda, porque a gente não consiga lidar com limite, com os nossos próprios limites, sabe? Com respeito ao nosso próprio corpo, né? Sim, né? E aí toda vez que a pessoa perde, porque as perdas elas existem, e é da condição humana, a gente vai perder em algum momento alguma coisa, né? Faz parte, perder faz parte do processo, errar faz parte do processo. E aí quando a pessoa perde ou quando a pessoa erra, ela não sabe lidar com isso. Porque acha que o tempo todo tem que estar conseguindo, o tempo todo tem que estar ganhando. Mas às vezes essa pessoa, ela tá o quê? Tentando corresponder à expectativa do outro. Isso eu acredito muito, porque a partir do momento que ela começa a se... Eu falo por mim, tá? A partir do momento que a gente começa a se aceitar, a opinião do outro não vale mais que a nossa própria opinião e nem daquilo que a gente está sentindo, né? Então, assim, a gente fica muito para fora, né? E esquece de olhar para dentro, falar, calma aí, eu tô me superando o tempo inteiro para corresponder à expectativa do outro ou a minha, né? Né? Para ser quem eu sou, porque eu acho, Juliana, hoje, assim, eu gosto muito de autoconhecimento também, trabalho com isso e busco isso na minha vida. Na minha visão, hoje, a maior superação que a gente pode ter é ser quem nós somos. É conseguir ser quem eu sou. É a maior superação. Nesse mundo que cobra a gente o tempo inteiro. E ser quem eu sou com as minhas qualidades, mas também com os meus defeitos, com as minhas falhas. Né? Eu conseguir estar num estado de aceitação de quem eu sou, para mim, isso é uma enorme superação. Não é quantos mil seguidores a gente vai alcançar, não é quanto dinheiro no banco a gente vai acumular, não. Isso a sua intelectualidade pode te proporcionar. Né? Não é de intelectualidade que eu estou falando, é de um estado de espírito, né? De uma visão de mundo, de uma forma de ver o mundo. E para chegar nisso, né, a gente tem que superar uma coisa de cada vez. Tem que superar a crença, tem que superar coisas erradas que os meus pais me ensinaram, que a escola me ensinou, eu tenho que superar traumas, enfim, né? E tirando várias camadas e medos, tirando várias camadas, várias cascas, até eu conseguir chegar na minha essência. Se isso não for superação, eu não sei o que é isso. Para mim é super superação. Então a gente pode encerrar observando que, na verdade, até a acomodação tem um seu lado bom, né, Flávia? Sim, sem dúvida, né? Mas a gente... Eu acho que ambas as palavras, tanto a palavra acomodação quanto a palavra superação, tem um lado bom e um lado ruim. Então, Flávia, eu acho que a gente já pode se encaminhar para terminar nosso episódio de hoje, mas eu quero falar um pouquinho sobre alguns aprendizados que eu tive no livro do Bernardinho, né? Do técnico do time de vôlei. Eu estou lendo esse livro, né? E ele fala algumas coisas muito legais, e uma delas eu anotei que eu acho que se a gente visse dessa forma, tudo seria mais fácil e mais leve, né? O Bernardinho fala num trecho do livro que a maior tristeza não é a derrota, mas não ter a oportunidade de tentar de novo, né? Então, por isso que eu acho que o acolhimento que a gente citou um tempo atrás tem muito a ver com isso, porque tá tudo certo se eu não conseguir me superar dessa vez, né? Então, assim, vamos de novo, né? Talvez foi o que a gente falou, não era a hora ainda, né? E uma coisa que ele também cita no livro, que eu gosto muito, que eu falo que a mente nos limita, né? Que o potencial das pessoas vai muito além em que elas próprias acreditam, né? Então é por isso que eu acho importante a gente cuidar e olhar para esses nossos limites, essas crenças, esses medos que a gente tem, né?
Porque às vezes a gente não está conseguindo chegar a um objetivo, a um sonho, a uma meta, porque a gente está acreditando no que a mente está falando para gente, né? Isso foi o que me ajudou muito na corrida. Quando eu tô correndo, eu falo assim, caramba, eu tô cansada. Fala aí, calma aí, a minha mente querendo me sabotar, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial que muitas das vezes a gente não acredita. E eu queria trazer uma reflexão que eu faço, que eu converso muito sobre o meu marido, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho de 4 anos, e meu marido sempre me disse que o que ajudou ele a crescer, né, assim, em relação ao concurso público, né, que ele fez muitos concursos e passou em vários, foi o esporte, que os pais dele incentivaram ele a fazer desde pequeno. Porque o esporte, ele te ensina a superar, né, mas também te ensina a você lidar com as frustrações, né, exatamente isso que eu falei. Poxa, não foi nesse momento, tá tudo certo, né? E isso ele levou para o concurso público, né? Porque às vezes ele não passava e ele não desistia, ele falava: não, tá tudo certo, vou estudar e vou continuar e vou conseguir. Então, eu acho que a gente tem que se olhar e se acolher também em relação aos nossos limites, né? Porque para a gente chegar onde a gente quer chegar, o acolhimento é um momento muito importante, uma fase muito importante que a gente tem que passar. E é isso. Você quer falar alguma E, coisa? sim, eu estava pensando, né, sobre tudo isso que a gente falou, sabe, Ju? Eu acho que a gente pode encerrar frisando, né, esses dois lados da moeda, né? Tudo tem dois lados. Acomodar tem um lado positivo também, superar tem um lado negativo também, né? Do mesmo jeito que acomodar tem seu lado negativo, é claro, e do mesmo jeito que superar também tem. E a gente precisa sempre estar nessa busca de equilíbrio, lembrando que acolher não é vitimizar, né? Acolher é respirar, é dar tempo, né? É ir com calma, entendendo que as coisas têm um momento, elas têm hora de acontecer. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente é ser humano e que na nossa condição de humano a gente cansa, mas a gente não pode se acomodar nesse cansaço. Acho que a gente pode, se cansou, é hora de parar e descansa. Daqui a pouco você Uhum. levanta e continua, E tá? tá tudo certo. Mas exatamente, mas respeitando o nosso tempo, respeitando o nosso ritmo. Eu acho que mais do que nunca, com esse mundo que a gente vive, a gente precisa olhar mais para dentro e encontrar o meu ritmo, porque a gente está tanto no ritmo do outro, a gente está tanto no ritmo do mundo, da vida, que a gente não sabe mais qual é o nosso próprio ritmo, né? Então, eu Uhum. acho que isso também é uma superação. Fechar os meus olhos para o externo e voltar um pouco mais para o interno. Com certeza. E é isso, Podemos né? por hoje? Eu Acho que acho foi bem, que valeu a pena nossa valeu. superação. Eu acho que espero que as pessoas tenham gostado, né, do episódio 2. A gente aceita sugestões de temas, críticas construtivas, e espero que a gente tenha ajudado vocês um pouquinho com a nossa conversa, né, Flávia? Sim, e quem está nos acompanhando pelo Instagram, não deixe de curtir, de seguir a gente. Quem está nos acompanhando pelo YouTube também, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Quem está nos ouvindo pelo Spotify. E assim, eu quero deixar um convite para as pessoas, né? Espalharem, compartilharem sobre o Conexão de Amigas, para a gente ir ampliando essa conexão. Eu acho que a gente pode ajudar pessoas, a gente pode ser esse, como o seu personal foi para você, né? Essa pessoa que está do lado incentivando, né? Ser impulsionador de pessoas, tá bom? Tá Obrigada, bom. Ju. Imagina, beijão, amiga. Beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau. Tchau.